Você, botafoguense, já parou para olhar quais times o Botafogo venceu em 2025? Pois é, os números do Botafogo que já são muito ruins quando você olha eles frios, quando você passa a estudar eles um pouco mais a fundo, você toma cada vez mais sustos. Porque, vamos lá, contando o amistoso que o Botafogo fez nessa temporada, o Botafogo tem 9 vitórias. 4 delas no Campeonato Carioca. O Botafogo venceu a Portuguesa, o Bangu, o Fluminense e o Nova Iguaçu. E aí você coloca a 5ª derrota contra o Novo Horizontino naquele amistoso. Tô sendo muito bonzinho colocando esse jogo aqui para fazer volume. E aí vem o Campeonato Brasileiro, em que a gente tem 2 vitórias. Mais uma contra o Fluminense e outra contra o Juventude dentro de casa. E aí vem uma vitória em 3 jogos da Libertadores contra o cara bobo da Venezuela em casa, numa partida que a gente jogou muito mal e decidiu o jogo ali no finalzinho. E, assim, é quase um amistoso. A gente venceu o Capital na Copa do Brasil, que também... Pois é, essas são as únicas partidas que o Botafogo venceu esse ano. Se eu for falar de nível de exigência aqui, tem o Fluminense, tanto no Campeonato Carioca quanto no Campeonato Brasileiro. Até por ser um clube grande, é um clássico que melhora as coisas, então beleza. O Fluminense tem um certo nível de exigência. Mas tirando isso, a gente conseguiu vencer Portuguesa, Bangu, Nova Iguaçu, Novo Horizontino no amistoso, o Juventude em casa, o Carabobo em casa e o Capital em casa. E lembrando que já enfrentamos várias equipes grandes, Universidade de Chile, Estudiantes na Libertadores, São Paulo, Palmeiras, Bahia, no Campeonato Brasileiro. Mas não, a gente só bateu praticamente, com exceção ao Fluminense, em galinha morta. E lembrando que a gente investiu para essa temporada meio bilhão de reais em reforços. 500 milhões de reais foram gastos para montar esse elenco que tá aí. O treinador que tá aí, o John Textor, demorou 3 meses e falou que demorou 3 meses para não errar, para ter a escolha certa, e ele tinha certeza que ele demorou todo esse tempo para poder ter a escolha correta, e a escolha correta era o Renato Paiva. Mas aí eu vou te falar uma parada. O Mirassol, que não investiu nada para disputar esse Campeonato Brasileiro, pegou um catado, tem vitória, por exemplo, contra o Grêmio no Campeonato Brasileiro. Coisa que a gente não tem. A gente não tem uma vitória contra um time do tamanho do Grêmio. Para fazer isso aqui, para ter esse desempenho, e lembrando, são 8 vitórias oficiais, tirando o amistoso, e 14 derrotas na temporada. Esse é um tipo de campanha que o Botafogo pré-SAF conseguia fazer tranquilamente. Aliás, era esse saco de pancada que a gente era antes de virar SAF. Isso porque eu só tô falando de resultado esportivo, porque, assim, se a gente falar até dos resultados práticos dos campeonatos, a gente teve a pior campanha da história do clube do Campeonato Carioca, a gente teve o pior desempenho de um campeão na Supercopa do Brasil na história da competição, a gente teve o pior desempenho da história de um campeão da Libertadores na Recopa Sul-Americana, e agora a gente está fazendo um Campeonato Brasileiro ridículo. E lembrando, eu já falei isso aqui em outro vídeo, em 2014, ano que o Botafogo foi rebaixado, no dia 4 de maio de 2014, o Botafogo tinha 12 derrotas no ano. No dia 4 de maio de 2025, o Botafogo tem 14 derrotas. Assim, é normal o que está acontecendo? É para isso que foi feito esse investimento? E sabe qual é o maior problema disso tudo para mim? Tá muito claro que o Botafogo errou. Tá muito claro que o Botafogo errou em diversos setores. Tanto na montagem do elenco, quanto na demora da montagem do elenco, quanto na contratação do treinador, quanto na demora pelo treinador e no treinador escolhido. Foram diversos erros. E por mais ruim que esteja a situação nesse momento, cara, dá para consertar. A gente tá em maio. Dá para fazer uma curva brusca e fazer um retorno cantando pneu. Dá para fazer. Só que a impressão que eu tenho, a impressão pelo menos que o John Textor passa, é que em nenhum momento ele se olha no espelho e fala, cara, eu errei. Ele em nenhum momento fala isso. Aliás, as próprias declarações dele, entrevistas e comentários que ele faz em publicações nas redes sociais mostram que ele não tem essa percepção. Ele coloca muito na culpa dos jogadores. Ele acha que os jogadores estão cometendo erros. Ele não acha que ele contratou jogadores ruins. Ele não acha que ele contratou um técnico que não tem a menor condição de treinar o Botafogo. Na opinião dele, são erros individuais de jogadores e ponto. O que é preocupante, porque o primeiro passo para você mudar é você reconhecer que você errou. Porque você não vai mudar algo que você sente que está fazendo certo. Então, cara, se o John Textor não acha que errou, se ele acha que é tão simples quanto um erro de passe, uma bobeada de um jogador ou outro durante as partidas, é preocupante. É preocupante pro restante da temporada. Porque numa dessa, acontece o que aconteceu em 2023. Todo mundo viu a gente pegando o pote, levantando o pote escorregando na mão, o pote virando, a gente tropeçando, até o pote cair no chão e quebrar e a gente perder o título. Existiram pelo menos umas 15 rodadas que dava pra ver que a gente estava em processo de perder o título. Mas quando é que a gente foi agir? Quando é que a gente foi meteu a cara assim pra falar, caralho, deu merda? Quando
já tinha dado merda. Aí, irmão, o Palmeiras já tava com a taça aqui. Não tem jeito.